a massa salarial, segundo uma pesquisa da FIEMIG publicada em 2021. Vemos hoje mulheres assumirem posturas protagonistas, né, em diversos cenários da sociedade civil, ocupando cargos de diferentes níveis, né, e a gente debate e discute isso em diversas esferas. Dados como o aumento da violência doméstica, né, inclusive vários episódios que a gente tem acompanhado, a gente consegue acompanhar muito de perto e cada vez nos entristece mais, o que torna esses debates cada vez mais necessários, e trazer a público, trazer a sociedade para o debate é cada vez mais essencial. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, não é só informar a essa sociedade, mas informar as próximas sociedades, aos nossos filhos, às nossas filhas, né, a quem vem, ao porvir, né, para que isso não se perpetue, para que isso não se torne um lugar comum. Então, eu agradeço a todo mundo que está assistindo, né, convido a doutora Júlia para fazer uma explanação, a doutora que é presidente da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados, e depois eu passo a palavra para as minhas demais convidadas e depois a gente faz um bate-papo aqui. Júlia, é com você. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso. Vou começar, obviamente, agradecendo a oportunidade. A doutora Cristina Pinho fez o link com a Fernanda e com o Carlos Vital, que prontamente foram receptivos com a proposta de falar sobre esse tema tão importante, tão necessário, que está sendo, embora seja notícia dos jornais diariamente, né, ainda é um problema muito grave e muito constante. Então, a gente precisa, sim, aproveitar todos os espaços para tratar desse assunto. Então, meu muito obrigada a todos vocês que estão aqui presencialmente, a quem está assistindo pelo YouTube. Espero que eu consiga levar vocês a reflexões e que a gente consiga ir mudando o mundo um pouquinho. Bem, para falar desse assunto, acho que é importante a gente primeiro começar com uma contextualização histórica, né? Porque muito do que acontece hoje ainda é resquício do que a nossa sociedade praticou ao longo do tempo. Então, se a gente for falar dos direitos das mulheres, as mulheres, elas, ao longo do tempo, foram consideradas pessoas menos capazes, menos importantes que seus pares masculinos, né? No nosso Código Civil de 16, a mulher casada era relativamente incapaz. Ela precisava da autorização do marido para diversos atos da vida civil, para trabalhar, enfim, para fazer a gestão do patrimônio da família. Era sempre uma posição subsidiária, uma posição de submissão, né? O direito ao voto feminino mesmo, ele é muito recente. Então, a gente vem, sim, conquistando diversos direitos, diversos espaços. A nossa Constituição de 88 trouxe a igualdade formal entre homens e mulheres, mas a gente diz que ainda não há a igualdade substancial, né? Porque, embora formalmente homens e mulheres sejam iguais, a gente precisa da equidade, a gente precisa de uma igualdade efetiva, né? Respeitando as diferenças de cada um. Então, é importante que a gente perceba que essas questões elas são muito fomentadas pela socialização. Então, a nossa educação de crianças ela é importantíssima nesse aspecto. A gente precisa falar sobre violência, a gente precisa falar sobre papéis de gênero, porque os estereótipos eles levam a situações violentas, né? Quando a gente pensa que meninas brincam de boneca e meninos estão livres para ir para fora, para jogar bola, para subir em árvore, enquanto a menina está brincando de casinha, a gente está reforçando papéis de gênero e impondo às mulheres um treino de cuidado, enquanto os homens estão sendo habilitados, autorizados a conquistar o mundo, a serem o que quiserem, astronautas, jogadores de futebol, não há limite, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, porque eu acredito muito que o combate à violência ele passe necessariamente pela questão da educação, desde o início, desde pequeno, sabe? Desde casa, passando pelas escolas. Então, a ONU reconhece que a violência contra a mulher é uma pandemia. A gente tem falado muito da questão, né, da Covid-19, que a gente enfrentou aí de uma maneira muito difícil, afetou o mundo inteiro.
E a violência doméstica contra a mulher é um mal invisível, né? Às vezes você tem uma ideia, mas não tem certeza. Só que é muito mais comum do que se pode imaginar. Algumas entrevistas apontam que praticamente 70% das pessoas conhecem uma ou mais mulheres que passaram por violência doméstica. E em torno de 25% passam. Assim, assumem que passam. E muitas sequer reconhecem, porque há diversas formas de violência. E como a violência doméstica e familiar ela acontece no âmbito de relações de afeto, relações familiares, muitas vezes a mulher ela resiste em admitir que está numa situação de violência, né? Porque existe um sentimento envolvido, existe o amor, existe a paixão, existe a idealização de uma família, né? Um projeto de família que foi construído junto, existe uma história, existe a expectativa dos filhos desse casal. Então, existe, sim, uma outra questão que é uma forma sutil de violência. A Lei Maria da Penha, ela foi um grande marco para a gente, e ela veio depois da condenação do Brasil, em função do caso da Maria da Penha, que, né, apelida a Lei 11.340, porque ela é uma demanda, ela é uma das melhores leis do mundo de combate à violência contra a mulher, mas, ainda assim, a gente tem muitos casos. Então, a gente precisa entender que existem as violências previstas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não estabelece crimes propriamente de violência, né? O único crime que ela estabelece é o de descumprimento de medida protetiva, mas a lei ela traz as várias formas de violência. Algumas, claro, vão se coadunar tipos penais do Código Penal, de leis específicas, e outras não, mas não deixam de ser violência por isso e não deixam de precisar ser combatidas, né? Então, ela tem a violência física, que todo mundo sabe o que é uma agressão, enfim. Existe a violência sexual, que não é apenas o estupro, né, o ato libidinoso, mas também, muitas vezes, impedir um método contraceptivo, engravidar de propósito a mulher, enfim, forçá-la a presenciar situações atreladas à questão sexual, ou que, enfim, que ela não queira, contra a vontade dela. Então, tudo isso são questões de violência sexual. Existe o estupro marital, que muita gente não sabe. Então, assim, muitas mulheres casadas não querem manter relações e são forçadas por seus maridos. Sim, isso é violência sexual. Isso deve ser combatido. Então, a gente fala que esses números eles são subnotificados, não apenas porque muitas não se reconhecem como pessoas que sofrem violência. Ele nunca me bateu, ele me xinga, ele, né, força uma barra, me empurra, mas ele nunca me bateu, eu nunca fiquei com o olho roxo, eu nunca fui parar num hospital. Né? Então, assim, a gente tem que considerar que esses números são, sim, subnotificados, porque mesmo as que reconhecem esses outros tipos de violência, elas, às vezes, não têm coragem de denunciar. Têm medo da repercussão, enfim, acham, né, acreditam que esse homem ele vai melhorar, ele vai se recuperar. Então, tem, além dessas, a violência moral, que é xingamento, a difamação, a calúnia, e tem a violência patrimonial, que também não é tão falada, mas é muito comum, que acontece quando esse parceiro ele impede essa mulher de ter acesso a recursos, ele limita acesso a eles, ele desvia patrimônio partilhável do casal, ele pode prender documentos, enfim. Existem diversos tipos de violências, outras além da Lei Maria da Penha, a gente poderia falar de violências institucionais, violências processuais, mas aí é um outro debate. Então, assim, a lei ela traz diversas formas de violência, e o que eu queria trazer aqui nesse ambiente é mostrar que, apesar de parecer que é uma questão doméstica, privada, e que muitas vezes não deixa testemunhas, né? Isso torna uma dificuldade maior, por isso que a lei traz que a palavra da vítima tem especial relevância nesses casos, né? Porque eles acontecem num ambiente restrito, dentro de casa. A pandemia deixou isso muito claro, né? As vítimas, as mulheres, estavam no suposto lugar seguro, que era o lugar que mais era perigoso para elas. E perigoso não apenas porque elas estavam com seus agressores, mas porque
não havia mais acesso aos serviços, né, de auxílio, de maneira ampla, existia um clima de tensão imenso em função do medo do vírus, né, dos aspectos, da crise econômica, que acaba sendo sempre um ponto de muita desavença, né, de família, enfim. Então, a pandemia deixa isso muito claro. E a violência contra a mulher, ela traz impactos para a saúde mental dessa mulher. E esses impactos, eles chegam às empresas. Eles chegam às empresas porque é muito comum que as mulheres vítimas de violência doméstica elas tenham problemas de memória, problemas de concentração, elas têm baixa autoestima, têm dificuldade em tomar decisões, elas possivelmente, quando existe agressão física, elas têm afastamento médico, né? Existe uma estimativa que mulheres em situação de violência perdem, em média, 18 dias de trabalho por ano. Então, você amplia o índice de absenteísmo dessas pessoas. Isso é prejuízo para as empresas, né? As empresas precisam entender que existe uma demanda, que é a demanda pelo bem-estar dos seus trabalhadores. As empresas precisam fornecer cada vez mais apoio, né? Entender que a falta desse apoio, sim, compromete financeiramente os negócios, né? Tem impactos, porque o maior ativo das empresas está nas pessoas, né? Você ser essa rede de apoio, porque que acontece? É muito comum que, nos casos de violência doméstica, o agressor ele isola a vítima. Ele isola a vítima do seu ciclo de amigos, ele isola a vítima da sua família, que é para ele ter uma dominação maior e ficar mais à vontade, mais livre para efetuar as violências. Então, essa mulher ela não tem ninguém. E ela não tem ninguém, e ela é sobrecarregada, e aqui eu vou para um outro ponto, porque essa mulher sobrecarregada, ela tenta trabalhar muitas vezes, mas mesmo que a gente sabe que as mulheres atualmente possuem até mais capacitação profissional que os homens, mas os seus salários são inferiores nas mesmas posições, via de regra, 20% abaixo dos salários masculinos. Então, elas ganham menos. E aí, se você parar para pensar que, numa situação de pandemia, por exemplo, em que as escolas foram fechadas, alguém teve que abrir mão, certamente, de algum emprego. Certamente, o casal vai decidir que vai ser quem ganha menos, né, para ter um desfalque menor no orçamento da família. Se a gente voltar lá no ponto de que as mulheres elas têm maior índice de absenteísmo, até porque pelo cuidado com a família, que é atribuído em maior grau a elas pela divisão sexual do trabalho, né? A mulher tem tino para o cuidado, enquanto os homens têm tino para o negócio, né? Você acaba sobrecarregando essa mulher e, na hora das empresas fazerem escolhas, vão cortar pelo gênero. Infelizmente, as empresas que não têm consciência fazem isso. Então, você está deixando essa mulher, que já vive uma sobrecarga, que possivelmente já passa por violência, independência, você está colocando ela em uma situação de dependência financeira. Então, é importante que cada vez mais as empresas tenham consciência de que não apenas oferecer um ambiente que não fomente, que combata a violência, você emancipar essas mulheres, você fornecer condições delas ocuparem altos cargos, né, delas progredirem no trabalho, porque a gente vê isso em todas as áreas, né? Na pirâmide social e dentro das empresas, elas podem ser maioria na base, mas quando você vai subindo para os cargos de liderança, os números vão sendo muito menores. Então, não é porque elas não sejam capazes, muitas são muito capazes, mas talvez elas não tenham tido a oportunidade de mostrar o que elas conseguem fazer, né? A falta de uma estrutura de suporte, e aí, se você for pensar assim, as camadas de classes mais baixas são mais prejudicadas ainda, porque dependem de serviços públicos de creches, né? As mulheres que ganham mais podem pagar alguém que fique com seus filhos ou colocar numa escola em tempo integral.
e aí sim vai compensando essa... Porque, via de regra, homens passam 11 horas da semana dedicados aos cuidados com a família ou domésticos, enquanto as mulheres passam 21,5. Então, assim, é uma desproporção, né? É uma desproporção que a gente ainda precisa combater, e essa rede de apoio à família pode liberar essas mulheres para que elas desenvolvam seus potenciais profissionais e possam ocupar esses espaços. Existem estudos também que mostram que empresas com diversidade, principalmente nas altas lideranças, são mais lucrativas. A consultoria McKinsey fez um trabalho sobre isso, eu achei extremamente interessante, porque ela considera que... Deixa eu achar aqui onde eu anotei. Existe uma probabilidade 21% maior de ter margem de lucro operacional em comparação às empresas que não têm a mesma diversidade. Então, você permitir que as mulheres alcancem cargos de liderança, além de trazer um novo olhar, um olhar mais amplo, porque a gente sabe que existe muito essa questão de que a mulher está acostumada a girar vários pratinhos ao mesmo tempo, então, ela tem o que agregar, né? A mulher tem muito o que oferecer, tem um olhar diferente, sem querer me focar em estereótipos, mas pode não ser tão pragmático algumas vezes, mas tem uma sensibilidade que faz diferença na gestão das equipes, né, das pessoas. Como eu disse, a empresa é feita de pessoas. Esse é o maior ativo, e a gente não pode esquecer disso. Então, existe sim essa demanda, a gente precisa entender que a violência contra a mulher ela afeta as empresas. Então, oferecer um canal de denúncia, de repente, mais específico, porque são questões muito delicadas, né? As violências, o maior sentimento que as mulheres têm é de vergonha de estarem passando por isso, porque é uma violência que atinge, como a Fernanda bem falou, todas as classes sociais, independe de nível de instrução, de raça, muito embora... Sim, ela se sente culpada, porque ela está num relacionamento, ela não consegue sair dele. Ela escolheu aquele parceiro, e ela não sabe sair disso. De repente, ela escolheu o pai dos filhos e tem um vínculo eterno com essa pessoa. Então, existe uma vergonha imensa. E, embora assim, seja importante falar que é uma violência democrática, né, nesse sentido, existe, sim, uma questão que é grave, que a gente precisa entender, até para desenvolver políticas públicas, que é a questão da hipervulnerabilidade. Se uma mulher bem-sucedida, formada, esclarecida, está suscetível à violência contra a mulher, violência doméstica, uma mulher menos esclarecida, com outras vulnerabilidades que a impedem de ter recursos para sair desse sistema de violência, que a impedem de reagir. Então, se a gente está falando de uma mulher negra, a gente sabe que ganha menos ainda, que tem menos oportunidades ainda. Se a gente está falando de uma mulher deficiente, a gente está ampliando em muitos graus o malefício, né, os efeitos negativos dessa violência. Então, as políticas de inclusão e de cuidado com a mulher, elas são extremamente relevantes. E eu chamo aqui exatamente a função social das empresas, né? As empresas, obviamente, elas existem para dar lucro, mas elas têm uma função social. E ela jamais pode ser perdida de vista, né? As empresas precisam ter esse olhar. E aí, só para não passar... como a gente está falando das empresas, a gente precisa falar também da violência que acontece dentro das empresas, né? Que não é uma violência doméstica, mas é uma violência contra a mulher. Então, a gente tem aí a questão dos assédios, né? Óbvio que podem ocorrer outros tipos de violência, né? Violência psicológica, enfim, algum tipo de política que não permita essas mulheres galgarem muitos cargos, enfim. Mas existem as violências que são as violências, os assédios sexuais, e existem também os assédios morais, né? O assédio sexual é um crime previsto no Código Penal, é o artigo 216-A.
ele fala que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de 1 a 2 anos. A gente para avaliar, né, a mulher já sofre no geral, né? Ela já tem um tratamento diferenciado. Aí a mulher né, foca em trabalhar, e aí não bastasse os desafios que ela enfrenta em casa, ela corre grandes riscos de sofrer assédio no trabalho, né? Uma pesquisa que aponta que 47,12% das entrevistadas já admitiram, né, contaram que foram assediadas no trabalho. Ou seja, metade, pelo menos metade, admitiu que já sofreu assédio, né? Existe, sim, uma cultura, e aí eu volto lá para a questão da educação, né? Prendam suas cabras que meu bode está solto, né? As pessoas autorizam os homens a serem mais expansivos, como a Fernanda estava falando aqui antes da gente iniciar, existe uma fala que pretensamente é uma fala simpática, né? Mulheres agora em nossos ambientes, né? A indústria do petróleo, a indústria de óleo e gás, ela era muito assim. Quando eu comecei a trabalhar, era praticamente eu sozinha nas reuniões, nas licitações, eu não via outras mulheres assim. Era muito engraçado, e agora está muito, muito mais. E assim, e é exatamente isso. As pessoas falam assim: agora o ambiente está mais bonito, está florido, né? E sempre atrelando a presença feminina a um aspecto estético. Nunca sempre superficial, e nunca a sua capacidade cognitiva, né, ao seu potencial produtivo, sempre, às vezes, até com alguma brincadeirinha indiscreta, né, alguma insinuação maliciosa. Então, é uma indústria que é muito mais masculina, né? A gente para pensar que essa divisão sexual do trabalho, ela se reflete nisso. As mulheres são maioria na área de educação, né? Principalmente na educação de base, né? São na área de saúde, então enfermagem, técnicos de enfermagem, enfim, são áreas de cuidado. E são áreas geralmente com baixa remuneração. Nas áreas mais lucrativas, de alta remuneração, esses ambientes costumam ser majoritariamente masculinos. Então, a gente precisa ir mudando esses paradigmas, a gente precisa ir alterando essas posições, porque as mulheres podem estar onde elas quiserem, elas têm capacidade, elas têm potencial e elas têm muito a agregar, né? Só para concluir, eu vou falar do assédio moral, que, embora não seja um crime previsto no Código Penal, existe até um projeto de lei que está pretendendo incluir esse crime, mas é uma prática reprovável e muito usual, infelizmente, né, que, de maneira recorrente, visa diminuir aquela pessoa, né? E aí, nisso, a gente vai colocando aqui que é exatamente uma violência psicológica que vai acontecendo no ambiente de trabalho, né? Obviamente que isso não acontece só contra as mulheres, a violência moral ela pode acontecer com qualquer pessoa, mas pela dinâmica de dominação, né? Pelo perfil de socialização masculina e feminina, as mulheres acabam se tornando mais suscetíveis, e pouquíssimas, mesmo as que sofrem assédio sexual, poucas relatam, porque muitas não acreditam na punição do seu agressor. E o que acontece? Elas não acreditam que ele seja responsabilizado, elas não acreditam nas políticas das empresas, então isso é um dado importante para que as empresas de setores como o de óleo e gás, que são empresas estruturadas, com níveis de governança elevados, estejam atentos a isso, porque a crença numa política forte, ela vai, sim, autorizar essa mulher a levar esses casos, né? Acho que a Nathalie depois pode até nos auxiliar nisso. Mas é muito importante que a gente entenda que essa mulher, muitas vezes, não fala nada. Ela, no máximo, em 33% dos casos, elas dividem com alguém próximo para aliviar aquela tensão do que ela sofreu, mas, no geral,
não comunicam porque não acreditam, calam, continuam ali sofrendo o passivo, né, que isso vai afetar a sua saúde emocional, psicológica, enquanto o agressor está lá, não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, vai continuar com a sua carreira intacta, né, crescendo, por ser ali, né, numa cidade patriarcal, alguém privilegiado, enquanto essa mulher está lá sofrendo os danos, tentando se recuperar, muitas vezes são danos irreversíveis, e em 15% dos casos elas pedem demissão. Então, comprometem o trabalho por não conseguir conviver com aquela pessoa. Então, é importante que as empresas estejam atentas, tá, a todas essas questões, que foquem cada vez mais em políticas fortes, em políticas inclusivas, em políticas de diversidade, em políticas de apoio, em redes de proteção e de suporte a essas mulheres em relação aos seus filhos, à maternidade, à paternidade consciente. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre repensar a masculinidade, né? A gente fala muito das mulheres como vítimas, eu nem gosto muito dessa palavra, mas sempre como os sujeitos passivos dessas situações de violência, mas a gente precisa falar dos homens e da autorresponsabilização, da consciência desses homens sobre a maneira como eles atuam, né? Como eles se veem na sociedade, o quanto eles sofrem também com isso, porque eles são responsabilizados por isso, eles aprendem a ser assim. Então, se não houver uma desconstrução do conceito, né, do que é ser homem na nossa sociedade, dificilmente a gente vai conseguir sair do lugar. Então, eu, assim, acredito muito que empresas do porte das empresas atendidas pelo IBP tenham oportunidade de fazer diferença nesse cenário. Muito obrigada. Obrigada a você, Júlia. Foram inúmeros pontos muito importantes. Você falou de mudar o mundo, né? Que isso vem muito arraigado na nossa sociedade, e essa mudança é complexa, a criação de consensos, né, e essa mudança é muito complexa. Essa hipervulnerabilidade da mulher, né, ainda mais da mulher negra, da mulher deficiente, essa ampliação desse espectro, eu não tinha parado para pensar ainda, né, do quanto esses malefícios podem ser ainda piores quando você tem essa sociedade ainda mais vulnerável, né, esse pedaço da sociedade ainda mais vulnerável. E o quanto os homens são sempre muito autorizados a alguns comportamentos, né, nisso. Chegou para enfeitar, chegou para alegrar. Isso é uma coisa que acontece muito, né? E ainda quando você tem um cargo de liderança, né, você chegou lá e você escuta uma série de gracinhas, porque anda com o chefe, ou é filha de fulano. A mulher líder é sempre a filha de alguém, ou anda com o chefe, ou se é amiga, ou se fica amiga de alguém, está andando com o fulano, né? Então a gente não pode ser amiga muito próxima de ninguém, você não pode andar muito próximo com ninguém porque é com o chefe, enfim. Já cansei de dar respostas do tipo: poxa, se você estava esperando leveza, querido, você me desculpe, aqui tem conhecimento e profundidade. A leveza, até porque eu sou gordinha, né? A leveza eu vou ficar te devendo para uma próxima, né? A leveza, não agregamos leveza. Mas eu acho que a gente tem que pontuar, né, nesse sentido. E o papel das empresas é muito, muito importante. Eu não sei se a Ilana já entrou, acho que não, então eu queria passar. Já? Então, vamos passar para a Ilana? Ela entra aqui. Oi, Ilana. Entrei. Só um minutinho. Oi, mas aqui ninguém vê? Não pode botar aqui? Não, vocês têm que me ver, ó, gente. A gente não te me arrumei escuta. toda Ilana, pra você. diretora-geral do Senado, a gente já vai te escutar. Oi, querida, obrigada por estar aqui com a gente nessa discussão, nesse nosso webinar sobre o impacto econômico da violência contra a mulher. Tomara que você tenha podido escutar um pouquinho a Júlia. Agora a gente queria ter os comentários. Por favor, querida. Eu escutei, sim. Eu só queria começar Não, tá sem dizendo som. que eu Peraí um minutinho, Ilana, peraí. Se escuta agora? Já vai, é sempre assim, é bom mesmo, né? É bom porque ao vivo, né? Acontece tudo. Acontece tudo, aconteceu.
Deu? Ó, fez um barulho. Vocês me escutam agora? Não, ainda não. A Ilana falou, mas não. Tenta de novo, Ilana. Agora? Um, dois. Paguei tão caro nesse equipamento. Vai, meu bem. Funcionou agora? Agora sim. Vamos, querida, por favor. Ai, tá linda de batom. Eu botei batom. Amei. Não, eu ia começar dizendo que eu acabei de passar por uma situação zero inusitada, mas que mostra como a gente aceita o machismo e a rotulagem. Não que a gente aceita, mas que ele existe até nos ambientes mais assim discretos. Eu entrei atrasada porque eu estava numa reunião da escola da minha filha. E aí você passava por um posto, estava cada professor. Aí o professor de História e Geografia falava comigo e com meu marido, que estava do meu lado, e dizia assim, você entra para conferir o conteúdo que a sua filha está estudando, não é? Aí eu disse, não, eu não entro. Não, mas você vê as atividades, né? Você acompanha lá no Google da escola. Eu disse, não. Aí ele disse, quem faz isso? Eu disse, meu marido. Aí ele disse, que curioso. Eu quase perguntei, curioso por quê, né? Mas, assim, era tão óbvio que, para ele, eu é que tinha que fazer, porque ele já falava olhando para mim. Que eu questionei o professor, que a minha filha menor tinha tirado uma ótima nota, mas que em casa ela não estuda nada do que ele dá. Ela estuda outra coisa que ela gosta, que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí eu disse, mas o senhor está dando esse conteúdo, ela não está estudando em casa. E ele falava como se eu tivesse que acompanhar. Bom, fechado parênteses, vamos lá. Combate à violência contra a mulher no espaço de trabalho. Nós, no Senado, a gente tem uma experiência que eu reputo uma experiência de grande sucesso, que a gente criou uma cota para mulheres vítimas de violência nos contratos de terceirização de mão de obra no Senado. Por que eu reputo essa experiência uma experiência de sucesso? Pelo motivo óbvio, que todos vocês devem estar atentos, que é de oferecer espaços de trabalho para que mulheres possam ser economicamente ativas, independentes e não depender do agressor, né, para ter o seu ganha-pão, para ter a sua alimentação, né, e isso auxilia a saída do ciclo de violência. Primeira coisa que o ciclo de violência faz com a mulher, que o agressor faz, é isolá-la. E isso significa, inclusive, impedi-la de trabalhar e de ter um círculo de relacionamento que ele não controla, que é o ciclo de relacionamento do trabalho. É claro que é por isso também. Por que eu digo é por isso também? Porque quando a gente quer efetivamente trabalhar sobre um problema, a gente precisa estar convivendo com ele. E normalmente as questões de violência são questões que não são agradáveis de se conviver. E aí a gente prefere não conviver. Então a gente escuta relatos de feminicídio, escuta relatos de violência, e evidentemente até pode conhecer casais que a mulher sofra algum tipo de violência física, psicológica, patrimonial. Mas a gente toma contato com aquele caso e quando aquela oportunidade se extingue, a gente rapidamente esquece daquela convivência. Porque não é bom conviver com casos de violência, é verdade. Não são agradáveis, não é uma história bonita. Quando a gente trouxe as mulheres da cota para dentro do Senado, a gente também se comprometeu a nunca esquecer desse problema. Porque esse problema passou a ser um problema que está dentro do Senado obrigatoriamente. Obrigatoriamente, eu tenho 60 mulheres que estão aqui porque foram vítimas de violência enquadradas na lei da Maria da Penha e protegida por medidas da lei. Isso fez com que a convivência com essa questão se tornasse
diária. E trouxe essa questão para dentro da organização. É claro que as organizações têm que ter políticas de combate a assédio moral, de assédio sexual no âmbito da organização. Todas têm que ter, porque acontece. E não acontece porque nós somos melhores ou piores organizações, acontece porque nós somos humanos. E porque nós somos criados imersos numa cultura machista. Essa mesma cultura que faz com que um professor, ao querer cobrar uma postura de participação do pai, estando eu e meu marido, ele olhe diretamente para mim. Essa é a cultura que nós somos criados. Então é nessa cultura que a gente está imerso. É a cultura que faz com que nós pensemos a roupa que a gente vai trabalhar. Com que nós pensemos se a roupa que a gente usa é adequada para o ambiente que a gente vai estar. E aí o ambiente da política, o ambiente da indústria de gás e óleo são ambos ambientes muito masculinos. E por que a gente faz isso? Não é porque a gente não acredita que nós tenhamos liberdade de trajarmos da forma com que quisermos. É porque a gente sabe a reação do outro, a reação do ambiente. E, de novo, eu já passei por situações em que colegas, e veja, eu sou a chefe, né? Em que colegas querem elogiar e dizem assim, seu marido sabe que você veio trabalhar com essa roupa tão bonita hoje? Como se eu precisasse pedir autorização para quem quer que seja para trajar de uma forma A ou B. E a pessoa até está querendo te elogiar, ela está querendo te dizer como você está bonita hoje. Só que em vez de dizer como você está bonita hoje, ela diz, teu marido te deixou sair de casa assim? E, gente, acontece comigo, que sou a diretora-geral. Então, acontece com muitas outras mulheres que não estão em postos, né, no topo da cadeia da organização. Né? Então, a cota fez com que a gente convivesse com isso. E ao conviver com isso, ao conviver com a violência, a gente também foi buscar entender as violências que estão no ambiente de trabalho. Porque é claro que a violência doméstica está mais dentro das 4 paredes do lar, o que é uma tragédia. Né? Primeiro, porque é um local menos vigiado. Segundo, porque é o local onde a gente devia encontrar proteção e tranquilidade. É uma tragédia que a gente se sinta mais protegida na rua do que dentro da nossa casa. E, claro, tudo isso virou uma tragédia maior ainda na pandemia. Mas existem outros tipos de violência que envolvem gênero nas organizações. E ao trazer o conceito de que temos que estar atentos e conviver com a realidade que existe violência doméstica, a gente aceitou também a realidade que existem outras violências. E aí buscamos trabalhar com elas, criamos atos, criamos sistemas, criamos forma de acolher. E às vezes temos que ser criativos, porque nem sempre é instrumento normativo ou instrumento legal, né, para lidar com tudo. E se nós, enquanto organização, estamos dispostos realmente a enfrentar situações, por vezes vamos ter que agir com muita criatividade para buscar trazer à tona situações, ainda que nós saibamos que nem toda nem toda punição virá, porque não há instrumentos normativos que nos resguardem, nós precisamos, por vezes, mostrar ao agressor que estamos atentos e que ele sofrerá, no mínimo, o constrangimento de responder a um processo administrativo disciplinar. Ainda que eu tenha a completa noção da dificuldade que é se comprovar um assédio moral ou um assédio sexual numa organização. É bem verdade que a gente consegue alguns, especialmente porque temos câmeras espalhadas, porque as pessoas com o tempo se sentiram mais à vontade para testemunhar, porque as testemunhas também têm que ser protegidas, tá? Ou seja, a vítima tem que ser protegida e as testemunhas também. Porque é muito mais fácil a gente não se meter do que se meter. Né? Então, a gente também tem que proteger quem escolhe relatar o que sabe. E, com o tempo, todos esses sistemas que passaram a funcionar se constituíram numa mudança cultural. E aí chega no ponto em que a gente precisa continuar atuando caso a caso, mas entender que atuar sob a cultura nos traz ainda mais proteção.
porque aí a gente passa a ter fiscais em todos os lugares. Se as pessoas entendem que o Senado, qualquer organização, não aceita e não compactua com qualquer tipo de violência, as pessoas também se sentem à vontade, né, para denunciar, para testemunhar e para dizer para o colega, não faça, porque essa postura aqui não é aceita. Mas aí você vai dizer, ok, ele não faz dentro do Senado, mas ele faz lá fora. Pode ser que sim. Né? E aí vem um segundo trabalho, que é um trabalho educativo, né? De fazer que o agressor perceba o que é a agressão, que o agressor se veja como agressor e perceba que ele precisa mudar o comportamento. E muitas vezes esse agressor não vai para a cadeia. Então tem que ter uma outra corrente, uma outra força que o mobilize a mudar. E essa é a força da educação. Então eu percebo que o processo das cotas foi um processo vantajoso de todos os lados. Foi uma ação que eu costumo dizer do ganha-ganha, porque ganharam sim as mulheres, para as quais foi oferecido um espaço de trabalho saudável, com carteira assinada, em que elas se sentem protegidas, que as remunera adequadamente. E foi oferecido para a organização a oportunidade de trabalhar com essas questões. E os anos foram passando, a organização foi trabalhando e foi se moldando a uma postura não violenta, a uma postura de respeito e a uma postura de reação. Mesmo quando vem de fora, mesmo quando vem da sociedade, a aceitação de posturas machistas, de posturas racistas, de posturas discriminatórias. E eu tenho uma enorme felicidade quando um ou outro caso acontece e eu escuto nos corredores dizer, fulano não sabe onde está se metendo. Ele não sabe que no Senado a gente não aceita esse tipo de postura. Né? Então, eu fico feliz de ver que, passados todos esses anos de trabalho, a gente não só conseguiu implementar instrumentos de gestão, mas conseguiu também mudar a cultura. E hoje eu me sinto tão satisfeita com isso que eu sei que essa mudança cultural já não depende mais da minha posição de diretora-geral. Eu sei que mesmo que eu saia dessa posição e que no meu lugar entre um homem, isso já é algo dado, entendido, percebido e introjetado naquilo da nossa cultura organizacional no Senado. E isso eu acho que, na verdade, é o melhor legado que a gente pode deixar. Eu só queria relatar rapidamente essa experiência, porque é uma ação que a gente fez, mas que impactou diretamente a organização. E que, com o tempo, se mostrou muito eficiente para fazer com que a gente conviva de forma muito mais autêntica e de forma muito mais forte com as questões de violência de gênero. Obrigada, Ilana. Eu acho esse trabalho, né, que você instituiu aí no Senado sensacional. Eu sempre conto a gente estava conversando, né, Júlia, antes de começar o webinar. Eu gosto sempre de usar esse trabalho que você levou para o Senado como exemplo, né? E você falou muito bem sobre o trabalho de educação que a gente sempre precisa fazer, né, em todos os níveis. Obrigada, Ilana. Eu vou voltar com você daqui a pouco. Eu quero passar agora para a Ana. Ana, por favor, queria seus comentários. Oi. Muito obrigada, Fernanda e Bebe, por ter me invitado. Eu estou aqui representando Equinor. Para os que não saibam que significa, Equinor é uma companhia de energia. Tem origem na Noruega, mas levamos no país, no Brasil, 20 anos. E nós temos como visão ser um líder na transição energética. Então, nós queremos posicionar, transformar, em liderar essa transformação. E isso não é fácil. Isso não é fácil porque moldar o futuro da energia requer uma visão diferente. E para isso precisamos diversidade. Para isso necessitamos
múltiplas visões e experiências onde todo mundo seja capaz de expressar a súa opinión e sea ouvida e respeitada, e esa para nós é a chave da tomada de boas decisões. Para nós a diversidade favorece os soft skills, e as empresas do futuro agora con tanta incerteza precisan esas cualidades, a colaboración, a integridade, menos as estrelas, máis o traballo en común, cosas que as mulleres normalmente facemos moito mellor que os homens, porque estamos acostumados a iso. Tamén ollar fora da caixa e tamén aportar máis energía, porque normalmente as persoas diversas ten sido máis resilientes e ten se reinventado moitas veces, entón van sempre a aportar outras coisas. O esforzo coordinado de persoas diversas gera máis valores éticos e gera coraxe para tomar decisões con riscos controlados. Mas ya falaron as miñas compañeras anteriores as violencias, mas eu quería falar da política de dereitos humanos de nosa compañía, que está baseada nos principios orientadores das Naciones Unidas sobre negocios e dereitos humanos, e tamén ten sinergias con os principios do Pacto Global e os principios voluntarios de seguranza e dereitos humanos. Entón, todas estas políticas son as bases a partir de quais nosa compañía se relaciona con os seus funcionarios, os seus parceiros, os seus fornecedores e tamén as persoas das sociedades, das comunidades que rodean nosas actividades. Entón, tendo todos estes stakeholders en mente, nós criamos, promovemos políticas positivas de integración en contra da discriminación e favorecendo a igualdade. E en unha perspectiva de dereitos humanos, ya falaron mis compañeras que ten dos tipos de violencia, a violencia que é máis tradicional, violencia física, violencia doméstica, mas ten esas violencias que nós chamamos de simbólicas, moral, psicológica, que non podemos deixar de combatir. E especialmente esta simbólica é moito perigosa porque moitas veces ten a complicidade entre quen a faz e quen a recibe. Moitas veces as partes envolvidas ni sequer ten consciencia do que están sufriendo e que están exerciendo, non? Entón, ya falamos, ten moitas verbais, son as falas machistas, unha brincadeira, é física, caricias, unha coisa así. Agora é virtual tamén, é moito virtual, e tamén é no verbal, é un ollar, tanta coisa. Mas, alén de iso que temos realmente que confrontar, eu quería falar das violencias sigilosas baseadas en los biases inconscientes que a doutora Julia falou. Para mí, para nós, violencia é a aceptación de que eu non sou boa suficiente. A aceptación de que eu non sou capaz porque eu recibí esa educación, ese bias inconsciente e porque continuamente todos me están repitindo que sou menos capaz. Por eso as mentorías son tan importantes. Me preguntaban el outro día por que as mentorías son importantes, porque ten un monte de mulleres e de meninas que non acreditan en sí mismas e non acreditan porque están acostumadas pela educación que eles ten recibido. Entón, nós como líderes temos que ser moito activas aí, buscar, procurar talentos e puxar elas para diante. Violencia é ter que facer escolla entre maternidade e carreira.
E eu quero ser muito radical aí, porque quantos comentários temos todos os dias de que a maternidade é cosa de mulleres, que as mulleres têm que passar um tempo. Não. A maternidade é responsabilidade da sociedade. A sociedade morre se não temos máis filhos. Então, a responsabilidade é tanto dele como dela como da sociedade. Nós, quando temos um filho, não estamos tendo um filho para nós, estamos tendo um filho para a sociedade. E isso faz que muitas vezes não tenhamos as mesmas oportunidades, porque o nosso chefe fala: tudo bem, mas você voltou da licença de maternidade, mas então agora fica tranquila. Não fico tranquila, eu vou ser um líder de segunda categoria. Não, eu terminei e pronto, e agora continuo igual. Eu especialmente gostaria de falar de os casos de ambiente de offshore. Nós temos uma plataforma que é chamada de UMAR, também é delas. Essa plataforma foi lançada pela Ocean, mas agora IBP é a responsável e muitas companhias participamos, a minha Equinor em particular. E esta plataforma perguntou às mulheres que trabalham no offshore: você já passou por alguma situação desagradável no seu ambiente de trabalho por ser mulher? Só 20% das mulheres falaram que não. O resto, 80% das mulheres, eles passaram situações desagradáveis, comentários desagradáveis, tratamento diferenciado. Temos uma grande vigilância que fazer. Violência é não ter independência econômica. Violência é não ter acesso à educação. Mas violência também é cobrar menos que os homens. Porque as mulheres estamos tendo menos poder adquisitivo. Os salários são mais baixos, trabalhamos fora e dentro da casa. Temos que reconhecer que, porém, que tenha muitos avances, ainda existe um grandíssimo gap entre a maternidade e o salário. As mulheres estão acumulando menos riqueza que os homens. E isso é grave. Finalmente, eu gostaria, porque eu sei que essa pergunta a doutora Júlia me foi, de reconhecer que para nós, quando falamos de debate da violência da mulher, sempre pensamos na interseccionalidade, porque, como já falaram, e quero insistir, como esse lugar de violência é maior para idosas, trans, mulheres negras, comunidades regionais melhores. E, afinal, muitos destes casos estão ligados à falta de educação, e a falta de educação está ligada às desigualdades estruturais do Brasil ou do mundo e gera mais impacto em outros grupos vulneráveis. Às vezes é complicado porque se falamos só de mulheres podemos estar afastando-nos do principal problema que é a desigualdade e temos sempre que estar muito atentos. Mas que coincidência! A maioria dos pobres são mulheres negras e às vezes trans. Então, depois termino aqui, depois podemos seguir falando de outras perguntas. Obrigada, Ana. E as mulheres, né, mais de 40% dos lares brasileiros já são capitaneados por mulheres, né? Tem várias estatísticas dessas que a gente pode usar. Gostei do que você falou, que mulheres têm menor poder aquisitivo. E as mulheres são as mais impactadas com as mudanças climáticas, né? Quando você fala de regiões de muita seca, né? São as mulheres as que são mais impactadas porque têm que caminhar mais para buscar mais água, né? Ou regiões de muita inundação. São as mulheres que têm maiores problemas com regiões de falta de energia, né? São as que têm que caminhar em lugares escuros, né? E quem fica com o nó na garganta, né, de passar numa rua escura, tenho certeza que os homens não sabem o que é. Né? Eu falei hoje de manhã, né, na cultura de ser mulher. Né? E o que é a cultura de ser mulher? É o nó na garganta quando alguém fala com você olhando aqui e não olhando aqui. Né?
E quando a gente faz espaços como esse, né, é justamente para que a minha filha, quando venha, né, que quer fazer engenharia também, ninguém fale com a minha filha olhando no peito dela, mas olhando sempre nos olhos dela, né? É para isso que a gente faz esses ambientes de discussão. Tenho várias perguntas para vocês. Ana, obrigada por ter falado do Mar Também é Delas, né? É um programa nosso muito bacana. Convido todos a acessarem o site do Mar Também é Delas. Eu vou passar para a Nathalie. Nathalie, por favor, suas considerações. Boa tarde. Saudar aqui essas mulheres desse debate, as mulheres da plateia, quem está assistindo online, de forma virtual. E, assim, a contribuição que eu queria trazer para esse debate, eu acho que até a doutora Júlia tocou um pouco, que assim, a gente não pode olhar para a questão da mulher, né, a questão do combate à violência, à discriminação, sem a gente fazer a leitura do cenário, né, em que cenário a gente está e como é que a gente chegou até aqui. Então, assim, as mulheres estão aqui, nesse momento, debatendo, porque tem uma luta histórica dessas mulheres, né? A gente não foi agraciada e presenteada. Um dia hoje eu vou deixar você votar, né? Hoje você vai trabalhar, hoje você vai poder usar uma calça jeans, que não é coisa de homem, né? Então, assim, a gente lutou para estar nesse espaço. Mas essa luta é uma luta que ela é continuada, né? A gente vai ver que a gente tem fases de avanços, tem fase de retrocessos, né? A gente também está passando por uma fase também de muita discussão, de muito conservadorismo, né? Que isso influencia também nessa compreensão do papel da mulher, da questão da religiosidade, né? De colocar a mulher em algumas questões, alguma repressão, que tem a ver com a questão também de religiosidade, com questões culturais, mulheres de outras culturas, de outros países. Então, é uma questão que tem muito a ver com esse meio, né? E, para a gente entender, quando a gente vai trazer isso para a organização, a gente precisa olhar para esse ambiente de trabalho, né? Que ambiente é esse? Qual é o diagnóstico do meu ambiente de trabalho? Como é que mulheres não brancas, em que posições elas estão? Elas têm poder de decisão, elas estão ocupando cargos de liderança nessa organização? Quem fala nas reuniões? Né? Não sei se vocês observam isso, mas eu tenho experiência própria, né? Quando eu entrei na companhia, eu já tenho 18 anos na Petrobras, 11 deles na ouvidoria geral, eu participava de reuniões de gestão e via que a mulher ali, as mulheres ocupando funções de liderança, não tinham espaço de fala, mesmo com esse papel de liderança. Ali era um fórum de discussão masculino e as pautas trazidas pelas mulheres eram uma pauta menos valorizada. Um outro ponto importante que eu acho que a doutora Júlia tocou, que as mulheres nas organizações vão ocupando os lugares de RH, na saúde, que são mais vinculados ao cuidado, né? Então, ela vai se portar numa reunião, aquilo ali é visto como menos-valia, porque ela está muito preocupada com o sujeito, não com a operação, com o processo. Eu vi isso muito de perto, né? Nessas transformações, eu vou dizer que, quando eu entrei numa unidade, eu entrei para a unidade operacional, no Nordeste, e lá não tinha nenhuma mulher na área operacional. E eu fui cuidar de processos de gestão do RH e de saúde, tratei da ambientação das primeiras mulheres operadoras que chegaram lá. Isso gerou um furdunço. Mulher operadora, nossa, ela vai saber operar uma unidade complexa? Será que ela vai explodir ali uma esfera de gás? Né? Aquilo tudo ali é um burburinho, o vestiário não é adequado ainda. A Petrobras passou por isso há um tempo, não vou dizer que é tão longe, que as mulheres não tinham banheiros e vestiários para elas. Ontem, assistindo uma fala da Maíra Cota, né, que é uma advogada que tem uma discussão bem legal, ela falando que, em plataformas nos Estados Unidos, as mulheres não podiam menstruar porque não tinha como fazer o descarte do absorvente. Então, elas tinham que ter um controle do ciclo para que não menstruasse nos embarques, porque isso teria um impacto, né, que não teria como fazer o descarte do absorvente. Então, assim, se a gente quer, de fato, encarar essa questão no ambiente de trabalho, a gente tem que conhecer, tem que ter esse diagnóstico. Quem fala, quem não fala, se tem representatividade, né? Se as pessoas estão adoecendo, se alguém está se aproveitando de uma posição de hierarquia para subjugar alguém, isso vem aparecendo. E eu me coloco aqui numa posição privilegiada, porque na ouvidoria é um local que isso vai aparecer, né? A gente vê que essas manifestações desse ambiente tóxico, desse ambiente violento, ele vai chegar lá na ouvidoria, né? Então, a gente precisa entender que tom de brincadeira é aceito nessa organização, ela é permissiva para esse tipo de coisa, ela não é permissiva, que é um outro ponto que eu vou tocar já já. Então, a gente precisa tomar consciência disso e trabalhar na construção de um ambiente de trabalho digno. E o que seria isso? Eu acho que é dar oportunidade de fala, né? Hoje a gente tem os grupos de mulheres, a gente tem que
melhorar a comunicação de uma forma mais horizontal, garantir um fluxo de diálogo, feedback, ampliar sempre esses canais de escuta e de endereçamento, né? O que é feito com essas violações? As violações acontecem, né? Às vezes, em palestras, as pessoas falam assim, vai falar de assédio moral. Mais importante do que a gente trazer um monte de conceito, de teoria, todo mundo sabe que está sofrendo. Essa mulher, ela sabe, ela pode não ter um conceito, mas ela se vê na posição de exclusão, de vítima de violência. Então, ela precisa ter segurança para fazer o reporte disso. E que a organização olhe com cuidado para esse reporte. A gente, né, tem que ter muito cuidado com isso. Como é que eu acolho essa mulher vítima de violência? Como eu vou fazer uma reparação? Como eu vou responsabilizar o agressor? E como eu vou restaurar aquele ambiente nocivo? Porque, em regra, né, eu acho, não sei nem se é em regra ou é regra mesmo, isso é a ponta do iceberg. O que chega para a organização, o que é reportado num canal de denúncia, por exemplo, é a ponta do iceberg. Pode acreditar que ali tem muito mais e tem um ambiente construído e favorável para que aquela violência ela tenha acontecido. Outro ponto que eu queria trazer é a questão que envolve estratégia de governança, né? A gente falar desse canal de denúncia. O canal de denúncia, ele precisa estar sensível às barreiras que as mulheres encontram nesse mundo do trabalho, né? A condição que ela ocupa nesse lugar de fala, se elas acreditam realmente que aquela fala que ela leva de reporte de violência vai ter credibilidade, né? A gente escuta muito isso. Eu não vou no canal porque eu vou ser colocada em provas. Eu atendendo recentemente uma mulher, ela falou assim, eu tenho essa prova. Essa prova é suficiente? Porque eu só vou colocar no canal se for suficiente. Eu não quero me expor, posso me prejudicar profissionalmente, se não for acontecer nada, se eu for ridicularizada com isso, eu não vou, porque vão duvidar de mim. Quer dizer, o questionamento, o julgamento volta para a mulher, né? Como é que ela está vestida, como é que ela se comporta, ela permitiu a brincadeira, né? Ela é permissiva com o chefe dela e agora ela não aguenta quando o cara começa a mudar o sentido da brincadeira. E algumas coisas que eu coloquei aqui que apareciam para a gente, né? Dessas barreiras das mulheres. Medo de ser desacreditada e julgada, o medo da retaliação, a falta de apoio das testemunhas, outras mulheres que preferem, né, se omitir. Eu vejo, mas não vou falar, porque ela podia ter resolvido sozinha, isso pode dar problema para mim, então ela não tem esse apoio para reportar a denúncia. O fator cultural de que a mulher tem que ser simpática, a mulher ela tem que saber sair da situação com jogo de cintura, ela dá esse não, que alguns doutrinadores exigem, né, que tem que ter o não, porque a partir do não é que começa o assédio. Mas a mulher ela não vai dar esse não, muitas vezes, categórico. Ela vai dar o não de outras formas, porque ela é treinada, ela é educada para ser essa pessoa simpática, acolhedora, né, que aguenta, que vai saber sair da situação, e nem sempre isso é verdade. E tem uma coisa importante também na nossa experiência, a ambivalência do sentimento com o acusado. A ouvidoria passou 2 anos apurando ela própria diretamente as denúncias de violência, de assédio sexual e moral. E a primeira denúncia que a gente apurou de assédio sexual confirmada, o agressor foi responsabilizado com uma demissão. Então, a demissão para um empregado da Petrobras é uma coisa muito grave. E o que aconteceu? Essa mulher ela ficou destruída. Eu demiti o meu colega, ele é um pai de família, eu acabei com a vida dele. Então, ela ficou muito pior do que antes dela ter feito essa denúncia. Mas também não podia ser diferente, porque a organização quis dar um recado, né, e que isso não é tolerado, e as outras denúncias de assédio confirmadas vão para um comitê de integridade fazer esse julgamento disciplinar, e até agora, 100% de denúncias de assédio confirmadas se dobraram em demissão, assédio sexual. Né? É um recado organizacional, mas que a mulher fica naquela ambivalência, sim. Às vezes, é a dependência que você tem daquele profissional, né? A crença de que a denúncia é uma resposta exagerada, né? Eu não vou denunciar porque é um exagero, ou que a denúncia é ineficaz, não vai dar em nada, também não vou denunciar. A dor de reviver esse episódio, porque denunciar, gente, é reviver tudo, né? É trazer toda a narrativa, trazer todos os fatos, constituir as testemunhas que você tem para provar aquilo que então é reviver tudo. Então você tem que estar preparado para enfrentar essa situação.
a desconfiança institucional, né, e o trauma também do processo da denúncia. Então, tudo isso afasta a mulher. E esse canal de denúncia, né, esse canal que atende essa mulher, tem que entender isso, tem que saber acolher, tem que saber ouvir, tem que saber que ela pode desistir. Às vezes a gente quer entrar numa militância, não, mas agora a gente tem... Às vezes não é essa estratégia, não é a melhor forma de tratar a violência. A gente pode pensar em outras saídas que não seja só a denúncia, né, formular, apesar dela ser muito importante. E eu queria trazer aqui um exemplo, acho que foi a doutora Ana que falou aqui da mulher gestante, né? Também uma experiência que a gente teve muito interessante, uma mulher que ela se sentiu prejudicada quando ela estava grávida e ela teve um afastamento de saúde, gravidez de risco, e ela foi para o canal dizer que ela sofria discriminação de gênero. Que coisa difícil você provar que a pessoa está sofrendo discriminação de gênero grávida. Não, ela vai se afastar, o gestor precisa substituir e tal. E a gente apurou isso, né? A gente gastou muita energia e a gente teve uma confirmação que houve um esforço do gestor ali em afastar aquela mulher, porque ela estava dando um certo trabalho naquele período, e ele foi responsabilizado também, né? Então, para a gente, foi uma conquista, que é importante. E o último ponto, que eu talvez já tenha até passado do meu tempo, porque eu queria falar sobre as piadas e brincadeiras, a comicidade no ambiente laboral. Né? Eu sou do Nordeste, do Ceará, da capital do humor, né? Não sei se vocês sabem. Então, o humor é uma coisa muito forte. E ele agora, as pessoas ficam, nossa, agora tudo é mimimi, eu não posso mais brincar. Mas o humor no trabalho precisa muita cautela, né? Quando a gente vê, porque ele é um instrumento também de discriminação, de legitimação de falas que reproduzem preconceitos, exclusão, e também propiciam as pessoas preconceituosas de se mostrarem ali, de se reafirmarem nesse espaço. E interessante que a gente recebeu também, vem recebendo denúncias inéditas de pessoas que vão ao canal falar, olha, numa reunião, uma pessoa fez uma injúria racial, fez uma brincadeira inoportuna que ofendeu os nordestinos, que ofendeu a mulher preta, né? Que isso vai para o canal, isso é interessante, a gente consegue até tratar de forma anônima, e traz essa importância da gente olhar, porque até trouxe aqui, a depender da dinâmica da organização, ela pode adotar formas de gerenciamento que favorecem o assédio. Se a organização ela não reprime esse tipo de brincadeira, de suposta comicidade, com conteúdo homofóbico, né, ela também tira a liberdade dessa trabalhadora, desse trabalhador, de mostrar a sua subjetividade, sua diversidade, de ir para os eventos sociais. Ah, não vou, porque todo mundo fala que isso é coisa de viado, isso é coisa de sapatão. Eu vou levar minha companheira para um evento da minha organização? Não, eu vou me excluir daquilo. Então, a gente precisa olhar para esse tipo de humor, né, com muito cuidado, né? Você tem que saber que ali é um espaço organizacional, que não é o espaço para esse tipo de brincadeira, e o recado que a organização precisa dar sobre isso, né? Vamos permitir... Isso também acontece no WhatsApp, figurinha, a gente recebe, né? Ah, fulano coloca figurinha, a mulher, ai, que gostosura, coloca uma figurinha de uma mulher no grupo do trabalho. Isso a gente vem, aos poucos, tratando disso, mas o mais importante, porque a ouvidoria ela trabalha, tirando os dados que ela gera, né, dados para análise, para outras coisas, ela é inerte, digamos assim, ela precisa da provocação. E a provocação tem chegado, né? As pessoas estão reportando lá no nosso canal esse tipo de coisa. Bem, é isso, para não me estender mais e ter oportunidade aí para o debate. Obrigada, Nathalie. São vários pontos, mas eu acho que a gente traz agora no debate. Eu vou começar com a Júlia, vou voltar para você, Júlia, e queria que você trouxesse para a gente, de uma forma mais específica, como a Associação Brasileira de Advogados, através dessa Comissão da Mulher aqui do Rio, né, tem buscado combater a violência contra a mulher. Bem, a nossa comissão ela é extremamente ativa. Ela busca promover eventos, posts informativos sobre os direitos das mulheres, né? Criar reflexões. A gente sempre traz à reflexão questões que não são assim tão evidentes, né? Eu estou muito orgulhosa aqui de estar dividindo esse espaço com pessoas, com mulheres tão competentes, tão capazes e que agregam tanto, porque todas elas trouxeram questões muito importantes e realmente existem perguntas que no ambiente de trabalho são feitas a mulheres que não são direcionadas a homens, e isso é uma forma de discriminação. Algum homem aqui numa entrevista já recebeu a pergunta: você tem filhos? Com quem você vai deixar?
Então, assim, existem diversas medidas, diversas ações que a gente faz, e não são apenas de combate à violência. A gente tem ações de conscientização de direitos também, reflexão sobre, por exemplo, aspectos previdenciários que afetam as mulheres, né? Eu costumo brincar que eu me atrevo a colocar o direito das mulheres em todos os outros direitos. Eu vou fazendo uma ginástica para tentar encaixar isso em todos os lugares, porque isso está em todos os lugares, né? A nossa sociedade é machista e patriarcal e a gente tem muitos problemas. Mas, especificamente, eu gostaria de falar de um projeto que a gente tem na ABA, se chama Projeto ABA Conscientiza, Precisamos Falar sobre Violência Doméstica, que é um projeto que foi idealizado pela Comissão da Mulher, a Comissão de Direito Penal e Processo Penal, aqui representada pelo Dr. Leonardo Nolasco, cuja coordenadora, junto a mim, é a doutora Bianca Alves. Tem também a Comissão de Família e Sucessões da ABA, e capitaneado pela doutora Cristina Cruz, que é a nossa diretora aqui no Rio de Janeiro, que visa promover as palestras da lei estadual que obriga empresas do Estado do Rio de Janeiro a promoverem, uma vez ao ano, uma palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, né? As empresas com mais de 100 empregados, em que pelo menos 60% da força de trabalho seja do sexo masculino. Tem também uma lei que instituiu o selo da empresa amiga da mulher, que visa condecorar, né, essas empresas que tenham iniciativas de proteção. E é importante porque a conscientização ela é muito importante porque ela passa não apenas no encorajamento da mulher à denúncia, né? Obviamente que isso é um fator importante, mas oferecer o apoio para que essa mulher consiga, de fato, sair do ciclo da violência, que ela não fique dependendo do seu agressor, né? Porque é um ciclo vicioso, então é importante a gente não fazer julgamento nesse sentido, mas é muito importante que a conscientização ela seja um fator de multiplicação, porque cada pessoa que acessa esses conteúdos, que se conscientiza em relação ao que é violência doméstica, quais as implicações, né, como é que ela ocorre, quais as consequências, ela vai multiplicar isso. Então, a gente, além de oferecer essas palestras para as empresas, em cumprimento a esse requisito legal, né, existe uma multa, mas a gente sabe que a fiscalização ela não tem sido frequente, e para muitas empresas a multa é irrelevante, mas a questão cultural ela é extremamente importante, e a gente ampliou para levar para escolas e organizações também, porque a educação, a conscientização, ela vai de um em um, a gente vai ramificando e chegando a novos lugares. Então, é o projeto que eu gostaria de apontar aqui da nossa comissão. Excelente, obrigada, Júlia. Ilana, você está aqui com a gente ainda? Sim, sim, sim. Ilana, de que forma você acredita, né, trazendo aqui para a nossa realidade, que as empresas podem auxiliar nessa luta contra a violência contra a mulher? Fala um pouco para a gente. Eu falei da cota que o Senado tem, né, para mulheres vítimas de violência. Mas eu queria... Vocês falaram algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de pontuar. Você mesmo, Fernanda, você falou da sua filha, né, que você quer que na faculdade de engenharia olhem nos olhos da sua filha e não nos peitos. Eu também quero que isso aconteça com a minha filha, independente de onde ela esteja. Mas eu acho também que a gente precisa entender como é que a gente reage, porque alguém pode querer olhar nos nossos peitos, ou alguém pode querer contar uma piada machista, ou alguém pode pedir para a gente reiteradamente fazer a ata da reunião e pegar o cafezinho. E essas coisas acontecem, e acontecem no nosso dia a dia. E a gente pode tudo, menos silenciar. Esse tipo de agressão não pode nos intimidar, nós não podemos silenciar, nós temos que ter a obrigação de pontuar. E a gente vai pontuar, é claro, com educação e com sabedoria em todos os momentos, inclusive naquele, quando numa entrevista de emprego perguntam se você tem filhos ou se você quer tê-los. E aí não adianta a gente reagir com a raiva que a gente gostaria, a gente precisa reagir com educação e com esperteza. E fazer com que a educação prepondere nesse momento e a gente faça o outro refletir o motivo daquela pergunta. Nós temos um grupo de gestoras públicas e uma delas colocou assim, estou concorrendo para uma vaga no meu ministério e na entrevista me perguntaram se eu ia ter filhos.
Aí uma colega disse assim, pergunte se ele é filho de chocadeira. A outra disse, diga que você quer e não com ele. Eu digo, faça isso, saia, bata a porta e o cargo não será seu. Como é que a gente faz para responder essa situação e o cargo continuar sendo nosso? A gente busca a reflexão no outro. Por quê? Porque você acha que ter filhos diminui a produtividade de uma mulher? Porque você acha que a licença maternidade é ruim para a organização? Né? A gente precisa fazer com que o outro pense o porquê que ele repete aquela postura machista. Com educação. Mas a gente nunca pode deixar ela nos silenciar. E eu acho que isso é um pouco do que as organizações têm que fazer. A gente precisa fortalecer as pessoas e criar espaços para que elas não se vejam obrigadas a silenciar. Porque, para mim, ou para as minhas colegas nesse debate, talvez a gente possa se dar o luxo de dizer, num lugar como esse, eu prefiro não trabalhar. E abrir a porta e ter várias outras oportunidades de emprego. Mas nem todo mundo é assim, ou a maioria não é assim. E a maioria, por um emprego, por um salário, e pela chance de ter uma independência econômica, às vezes engole em seco. Às vezes não reage. Às vezes não pontua. E aí eu acho que a gente precisa, como organização, de um lado, garantir o ambiente para que a mulher não precise silenciar, possa pontuar e possa reagir, e de outro, criar uma estrutura para que ela tenha que fazer isso cada vez menos. Não sei se responde a tua pergunta, Fernanda. Não, mas foi ótimo, né? Que a gente tem que pontuar e que cada vez a gente tenha uma estrutura de suporte que a gente tenha que pontuar cada vez menos. Excelente, excelente, Ilana, obrigada. Ana, a gente tem que encaminhar para o final daqui a pouco. Ana, como você vê o futuro da igualdade de gênero, né? Você falou de meninas. Como você vê esse futuro da igualdade de gênero e o empoderamento aí de mulheres e meninas, né? Você falou de mentoria, falou do nosso programa. Como você vê esse futuro, Ana? Bom, eu vejo bem, mas falta por avançar. A gente viu que na pandemia, a doutora Júlia falou, agora na crise da Europa, com a altíssima inflação, francamente isso afeta mais as mulheres, as companhias não implementam os planos de igualdade, recuam, a violência doméstica aumentou, o desemprego aumentou. Ontem a Cristina Pinho falava que o Global Gender Gap Report mostrou que piorou nestes últimos anos. Então, porém que temos nas companhias muitas iniciativas boas, porém de isso eu acho que temos que ter muito cuidado. Eu quisiera salientar que estou muito preocupada por todas esas noticias fake que negan o pasado, que negan a realidade, que negan, que cuestionan o falto do maltrato. Eu teño medo que as miñas fillas, porque pela situación actual económica, elas aceiten cosas que estaban superadas. Eu teño medo que esas meninas que voltan a casa pela crisis depois já non saem máis, non? Temos que ficar moito atentos e depois eu teño grande confianza nas novas gerações, son moito máis diversas, inclusivas, están máis preocupadas por os temas do clima, mais cuidado con as redes, porque nas redes están fomentando moitas fallas violentas, moitas falas machistas, moitas brincadeiras que son aceitadas. 2 semanas atrás teve un caso na España dun collegio maior que facían brincadeiras na entrada do curso escolar e a brincadeira era que chamaban de putas, chamaban, insultaban as meninas.
as meninas estaban enfrente, foi denunciado e ambos, os meninos e as meninas, falaban non, mas é unha brincadeira. Eles estaban aceptando unha coisa que está sendo moito común nas redes sociais e temos que ser moito, moito alertas. Eu acho que temos que ser activistas, especialmente os líderes das grandes compañías, mulleres, temos que ser no topo, temos que, como já falei antes, detectar talentos, temos que puxar as meninas e temos que mudar a discriminación dentro, o sexismo dentro das institucións, dentro da sociedade, porque é parte estructural dela, non? Eu acho que realmente non basta, como já falou a senadora, é un tema tamén político, un tema de educación, non somente das compañías, ten que mudar. As meninas aínda estudan carreiras femininas, a fin e al cabo é na escola, é nas familias, cando você orienta as meninas para ir a un lugar a outro, e então tem que ser um cambio claro de educação na sociedade. Obrigada. Essa conscientização, né, Ana, é extremamente importante. Vou fazer mais uma pergunta para a Nathalie, depois vou passar a palavra para a Júlia. Júlia, Nathalie, eu tenho uma pergunta aqui. A Petrobras adota alguma proteção contra a retaliação das mulheres que denunciam os atos de violência contra elas? Sim, a gente agora, em março desse ano, a Petrobras instituiu uma diretriz interna de proteção à denunciante. Então, o que essa diretriz traz? Ela traz o compromisso da empresa com esse ambiente saudável, né, com a vedação, rechaçando toda a prática de retaliação, né? Então, quem é que está protegido aí por essa diretriz? Qualquer mulher, né, qualquer pessoa que busque o canal para fazer uma denúncia, qualquer pessoa que tenha contribuído no processo de apuração. Eu fui testemunhar uma violência sofrida pela minha colega, eu também estou protegida, né? Eu também estou abraçada por essa diretriz. As pessoas que atuam na parte de tratamento de denúncia, as equipes, né, que atuaram ali, elas também estão sob essa proteção. E o recado não é só proteger depois que acontece, né? O recado que essa diretriz traz é que quem busca o canal para denunciar, tem legitimidade para buscar, né? A gente não está julgando ali, a gente pode até nem confirmar uma denúncia, não tem elementos suficientes, aqui é uma esfera administrativa, tem toda a precariedade de diligenciar, né? Não vai acariar, não tem toda aquela riqueza que uma persecução penal poderia ter, mas a pessoa chegou ali com uma verdade, com um sentimento legítimo, com a percepção que a gente dá legitimidade. Posso não confirmar, pode ter sido um entendimento equivocado, mas ela tinha uma percepção e levou ao canal. Então, a gente não julga e não pode permitir que essa pessoa que buscou o canal ela venha sofrer prejuízo na sua vida funcional, né, alguma perseguição, ou por ação ou por omissão, algum prejuízo, porque ela reportou um fato que ela identificou como irregular, como uma violação. Então, essa política está rodando, a gente está fazendo uma ampla divulgação dela, para que as pessoas que se sintam prejudicadas busquem um canal, né? A gente tem todo um fluxo de tratamento, a gente tem medidas cautelares que podem ser adotadas nesse processo, tudo previsto lá dentro dessa política e do padrão de tratamento de denúncias. Excelente, obrigada. Júlia, você tem perguntas para as nossas debatedoras? Tenho. Lá na comissão, as pessoas sempre dizem que eu sou a menina das perguntas. Eu sempre tenho umazinha para cada um. Então, vamos lá, tá? Fica à vontade. Bom, então, vou dirigir uma à doutora Ana Serrano. Eu queria saber se a Equinor tem algum exemplo de medida adotada internamente para a promoção da igualdade. Você vai adorar. Não, porque a verdade é que não sei qual de vocês falou que era muito difícil que chegaram as mulheres ao topo da estrutura. Bom, nossa companhia é ao contrário. Temos muitas mais mulheres nas lideranças que na parte embaixo.
porque temos programas de liderança feminina com metas. O Comitê Corporativo Executivo tem um grande compromisso e hoje tem 50% de mulheres e envolve a toda a liderança para que eles, de algum jeito, tenham que demonstrar avanços nesse campo. Então, é um fato que temos na parte mais alta 50%, na liderança média 34%, mas isto é muito mais interessante tendo em conta que a média das mulheres da companhia é de 30%. Ou seja, que o problema grande que temos não é no ascenso, é como atraímos mulheres, como incorporamos más mulleres, e para eso temos metas, temos KPIs, temos un programa de graduates que favorece incorporar métricas de género, e en ese sentido teño claramente que falar que a discriminación positiva é boa, é necesaria para acabar con ese gap existente, ¿no? Entón, isto é particularmente grave nos casos de offshore e temos que traballar moito nese sentido. Outra que você vai adorar é os dereitos e beneficios iguais. Nós lanzamos unha licencia parental global que ten 16 semanas de licencia remunerada para todos os funcionarios, mulleres e homens, en todos os países que operamos. E esa é unha das políticas, na miña opinión, máis revolucionaria de igualdade de género, porque realmente esa medida posibilita que as mulleres e homens teñan o mesmo período de afastamento, o que crea un sistema cultural completamente diferente, proporcionando oportunidades iguais. Isto é realmente unha mudanza, porque ao final acaba con a idea de que uno ten que escoller, o outro tens que escoller, ¿no? No caso da maternidade. Ninguén abre mão da paternidade nem da maternidade, ¿no? E os homens aprenden a cuidar aos meninos, entón aparece unha cosa normal. Eso é revolucionario. E finalmente, como já falou moito a compañera de Petrobras, nós temos tamén canais, Línea Ética 24/7, anónima. Temos unha política de comunicación aberta que você pode falar con o seu xefe, mas se non quiser con o outro xefe, con o lateral, sempre cando teña dúbidas, porque cando ten unha violación sexual é moito evidente, mas que acontece cando você ten unha invitación para unha cerveciña usando poder? Podería estar ben, podería estar mal, utilizando unha excusa de traballo, podería estar ben, podería estar mal. Entón, ás veces você ten que ter a liberdade de falar con as persoas para ver se iso é correcto, incorrecto, para ter unha orientación, que vocês falou moito ben. Entón, política cero de tolerancia, cero ao asedio, incluso as coisas máis sutis. Tá? E temos outras coisas, mas deixa aí. Você acertou, adorei realmente. De fato, acho que isso é uma ruptura de paradigma mesmo, né? Você fornecer uma licença parental, porque, na verdade, a gente fala de maternidade e paternidade com expectativas muito diferentes, né? Eu acho que a questão da conscientização ela passa por isso. Na verdade, você tem que fazer o exercício de parentalidade, né? A nossa lei de família hoje traz a guarda compartilhada pensando nisso, porque a obrigação é dos dois, é de pai e de mãe. Então, se você... E acaba que a maneira como as coisas acontecem vão levando para a manutenção do status quo, porque se você concede, obviamente, que a mulher ela teve a cirurgia, ela teve o parto, ela tem o neném, ela amamenta, geralmente, ela vai ter ali uma demanda e um vínculo com a criança que é biológico, né, que é necessário. Mas se você, além disso, não permite que esse pai participe desse momento, obviamente, cada vez ele vai ter um papel mais coadjuvante. Então...
Com certeza, ele não vai nem aprender. E aí, ele não leva jeito, não sabe, a criança não está acostumada a ficar com ele, vai chorar. Isso é um ciclo que se retroalimenta, né? E só para falar de ciclo que se retroalimenta, a gente tinha falado dos impactos econômicos. Quando a gente pensa que a mulher vai produzir mal nas instituições, porque está passando por problemas de violência doméstica e tudo, a gente acaba não vendo o impacto econômico mesmo geral que isso acarreta, né? Porque elas já são mais mal remuneradas, então elas não estão produzindo, certamente vão ser dispensadas ou vão pedir demissão por causa de uma questão de assédio que não estão. E aí isso tira recurso da economia, né? E se essas famílias perdem renda, elas gastam menos. Se elas gastam menos, as empresas automaticamente reduzem a produção. Se reduzem a produção, demitem mais. Isso é um ciclo que se retroalimenta e é muito negativo. Enfim. Bom, posso fazer a pergunta para a Nathalie? Claro, minha última? Deve. Nathalie, de você eu queria saber o seguinte: qual a sua experiência a respeito da efetividade dos programas de mentoria e de liderança feminina dentro da Petrobras? Ótima. Falar desse programa, eu não tenho muita propriedade, porque ele roda dentro de uma área específica, que é a responsabilidade social. Mas o que eu tenho, né, acompanhado dele, ele está entrando no segundo ciclo desse programa de mentoria. O primeiro ciclo, acho que 22% dessas mulheres elas passaram a ocupar, né, essas funções de liderança a partir do programa, mas ele tem outros ganhos, que é justamente esse network, é formar essa rede. Acho que, não sei se foi a doutora Ana que falou, que trabalha os vieses, né, a oportunidade dessas mulheres se perceberem como tendo capacidade de estar naquele lugar, ter legitimidade, escutar, trocar ideia. E também uma queixa, né, que de pesquisas apontam que essas mulheres acham que elas são esquecidas ali. Não é que ela não tem capacidade, mas não é lembrada ali naquele processo. Então, esse programa vem promovendo essa visibilidade. Ele começou corporativo, né, e agora as áreas estão desdobrando. Cada área de negócio está fazendo o seu próprio programa de mentoria, e ele vem crescendo bastante. E, assim, não tenho como trazer uma avaliação maior, porque ele é uma coisa que está começando, né? Ele está entrando no segundo ciclo, mas já tem esse resultado, né, de 22% de mulheres que já passaram a ocupar esses locais de liderança, locais estratégicos. Muito bom, muito obrigada. A gente aqui no IBP tem um programa de mentoria liderado pela Karen Cubas, que está sentada ali, que é a gerente da UniBP, que as empresas podem fazer parte, né? A Ignor faz parte, vocês... A Petrobras também faz parte, né? Estão todas convidadas a fazerem parte. O nosso programa é um sucesso. A gente tem uma turma esse ano. Tivemos que abrir uma nova turma, né, Karen? Agora, em dezembro, começa uma nova turma e a gente percebe resultados muito, muito positivos, né? Eu também tenho um programa pessoal dentro do Sim, Elas Existem, que chama Empodere-se, que é muito pequenininho também, e que temos resultados muito, muito positivos. É um universo muito pequeno, muito controlado, e daqui do IBP também a gente tem tido resultados muito, muito interessantes, né, com essas jovens do programa de mentoria. Bom, a gente precisa encerrar, né? Tem um coffee break, eu já estou com fome, estou vendo um monte de comida ali, eu fico com fome. Eu queria passar a palavra para cada uma de vocês, para as suas considerações finais, e queria passar para a Ilana, que está lá em Brasília. Ilana, para as suas considerações finais, querida, por favor. Vocês estavam falando de programa de mentoria. Eu acho que a gente devia fazer Nós temos programa de mentoria também no Senado, mas acho que a gente devia fazer uma mentoria inversa. A gente precisava mentorar os nossos homens para que eles aprendam que, primeiro, eles não são maravilhosos nem esplêndidos porque apoiam as causas das mulheres. Eles apoiam as causas das mulheres porque todos nós juntos formamos a sociedade. E quando apoiamos as causas uns dos outros, né, quando reconhecemos as situações machistas, racistas, as situações capacitistas, etaristas, e lutamos contra elas, fazemos um mundo melhor para todos. Porque o mundo não é para homens ou para mulheres, é um mundo para todos. A rua que a gente anda, se ela for esburacada, vai ser para todos. A sociedade que a gente vive, se ela for igualitária, ela será
para todos, né? E eu acho que esse é um recado para eles, mas também é um recado para nós, para que nós aprendamos a não botar no pedestal aquele homem que nos apoia, para que nós aprendamos a reconhecê-lo, sim, e reconhecer o entendimento que ele tem de ser uma pessoa humanista, mas não de ser o máximo, porque ele é um homem que apoia as causas das mulheres, porque aí a gente acaba criando um machismo ao inverso, né? Valorizando o homem porque ele faz aquilo que é esperado que qualquer ser humano faça. Né? Esse é o meu recado final. Eu acho que a gente tem que aprender a se portar também. E a gente, quando eu falo, é esse pequeno grupo de mulheres privilegiadas que conseguiram, num mundo tão desigual, chegar a postos de destaque. Essas mulheres, que somos nós, temos que aprender a facilitar o caminho das que vêm atrás de nós, para que elas possam chegar com mais facilidade, com menos percalço até onde nós chegamos. Mas nós temos que também aprender a valorizar o nosso posicionamento e aprender a saber de que patamar nós falamos. Aproveitando para trazer mais e mais homens para as causas, mas para lembrar que eles estão numa causa que beneficia a eles também, porque beneficia toda a sociedade. Muito obrigada, eu adoraria estar aí com vocês no Rio, mas vocês todas, ninguém deve estar me invejando há 4, 5 dias de uma eleição tão Não difícil, mesmo. tão Não disputada. mesmo, não mesmo, querida. Que... Ainda recebendo os senadores novos. Não, e que a cada dia nos traz surpresas, algumas delas muito tristes, como que a gente viveu ontem, porque se lá na Espanha havia uma brincadeira que era chamar meninas de prostitutas, aqui não foi uma brincadeira, e uma ministra do Supremo Tribunal Federal foi assim chamada por fazer o papel que lhe cabe enquanto ministra naquele momento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vejam bem, como uma homenagem que eu acho que todas temos que fazer à ministra Carmen Lúcia, né? Nós vemos que as mulheres, mesmo quando sobem aos mais altos postos da República, lembrando que a ministra Carmen Lúcia já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda assim, do alto posto que ela ocupa, nem esse posto a protege do machismo e do desequilíbrio de homens que não veem mulheres como iguais. Toda razão, né? Eu comentei isso. Até quando a gente chega em posições de liderança, a gente continua sendo atacada, né? Ilana, mais uma vez, obrigada. É sempre uma honra, um prazer enorme te escutar. Obrigada por ter estado com a gente aqui mais uma vez. Ana, vou passar para você. Bom, o primeiro que eu vou contar uma coisa que me contou uma trabalhadora da Cruz Vermelha. Ela falou que cada vez que eles têm um programa para ensinar a comunidades carentes no mundo, elas sempre escolhem mulheres. Por quê? Porque os homens aprendem e não compartilham. E as mulheres sempre são multiplicadoras. Então, para mim, isso é muito importante. Em geral, a sociedade é mais colaboradora com a filosofia com que traballamos as mulleres. Non quero falar que teña homes que non sexan colaboradores, claro que sí, mas non é o estereotipo. Depois eu concordo con a senadora, moito cuidado con estas actitudes totalitarias, moito cuidado con negar a realidade de os problemas de discriminación. Temos conquistas, mas son moito vulneráveis. E nós, como mulheres en la lideranza, temos unha grandísima responsabilidade. Para terminar, eu quero falar que é moito importante non desligar o género de outras discriminações, como poderia ser a idade, como pode ser a raza, neste país especialmente, orientação sexual, e que
todo eso es mucho más grave cuando está ligado a la desigualdad estructural y a la pobreza. Y para eso tenemos que falar moito, ter moito letramento, explicar, ensinar, educação. Isso é. Tchau. Obrigada, Ana. Nathalie, por favor, suas últimas considerações. Queria agradecer demais o convite, a oportunidade de estar com essas mulheres conversando sobre esse tema tão relevante. E o recado final que eu queria deixar é que nós, mulheres, estejamos atentas e vigilantes para não reproduzir, né, essas falas machistas, preconceituosas, que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos filhos, de qualificar, né, determinada mulher também, vagabunda, mereceu isso, que a gente tenha muito cuidado, porque essas falas elas estão aí, a gente, esses vieses vêm à tona no nosso dia a dia, a gente precisa estar muito vigilante, porque é parte da gente também mudar isso, transformar essa sociedade, transformar o nosso ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter esse compromisso, tem que ter essa vigilância. Então, esse é o recado que eu queria deixar. E um abraço aí a todas. Obrigada, querida. Júlia, por favor. Bom, gostaria só de reforçar a importância que todas as outras já colocaram, da gente não esmorecer, né? É uma luta que continua, a gente teve um retrocesso aí trazido pela pandemia, certamente pela crise econômica, mas é importante que a gente continue firme, mesmo nos momentos de desânimo, mesmo tendo que se provar com maior formação, com mentoria, o tempo todo, né, na mais alta corte brasileira, né, na Suprema Corte, mesmo assim, o tempo todo as mulheres precisam se provar. Então, queria dizer que estamos juntos, a Comissão da Mulher da ABA Rio de Janeiro está à disposição de vocês e gostaria de colocar à disposição também o projeto ABA Conscientiza para todas as empresas que queiram ministrar as palestras de treinamento instituídas pela lei estadual aqui do Rio. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, Ana, Nathalie, Júlia, Ilana. Eu quero informar que a gente fez uma pesquisa sobre a meta prioritária da ODS 5, né, que é sobre igualdade de gênero, e mostrou que a maior parte das empresas de óleo e gás entende que a gente deve focar na meta 5.1, que é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, né, em toda a parte. E a meta 5.C, que é adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. As minhas considerações finais, né, depois de tudo isso que a gente falou hoje, é que a gente hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Então, acho que a gente tem que endurecer, fazer todas as pontuações, né, mas sem perder a ternura, que é uma característica nossa, né, que é a fala sempre gentil e cordata, mas sempre pontuar, como a Ilana falou. E eu queria terminar que eu acho que isso veio muito na fala da Nathalie e da Júlia também. Acho que uma palavra de ordem que fica é respeito. Eu acho que o respeito pela mulher, pela diversidade, né, a gente, se houvesse esse respeito, né, um espraiamento maior desse respeito, a gente minimizaria muito dessas questões e desses problemas todos que a gente está vivendo. Mas o vetor deve ser progressivo, o caminho está traçado, existem instituições, né, e a gente não vai esmorecer, a gente continua endurecendo dentro desse caminho que está traçado. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. A gente teve um pico de audiência aí de 70 pessoas assistindo a gente no YouTube, que o Departamento de Eventos pediu para a gente avisar. Sempre reverbera mais depois, nos próximos dias, assistindo ao nosso webinar. E agradecer a presença de todos vocês. Ana, Nathalie, Júlia, Ilana, obrigada, gente. Boa tarde e até o próximo evento aqui do IBP. Obrigada.